Quando eu falei para vocês, pessoas que foram estudadas sobre a meditação, para esses efeitos da meditação, saber o que acontece com quem medita muito, Hariharananda e o Raghavananda foram estudados. Especialmente o Raghavananda, tem todo esse livro famoso aí, o Biofeedback, que é um estudo sobre as ondas alfa. É sobre isso que eu estou falando. Ele foi plugado de tudo quanto é jeito para tentar entender, né? Então o que eu estou querendo dizer assim é que eu procurei estudar com essas pessoas que foram estudadas para encontrar esses efeitos da meditação, tá? O Hariharananda também foi, mas eu não tenho nenhuma foto dele para mostrar isso para vocês. Vamos em frente. A questão do guru é uma questão muito delicada. A gente, no nosso grupo, e no grupo mais avançado, tá? A gente fica estudando isso assim, até às vezes mais como alerta, porque para ver se tem alguma coisa que a gente pode encontrar para dar pistas. O que eu posso dizer para vocês é que assim, o guru é algo interior. A gente só tem essa necessidade de guru porque tem uma coisa na nossa consciência que pergunta e responde. Nosso processo da consciência, ele é todo movido a perguntas e respostas. E às vezes, por causa disso, entram umas figuras, acho que o Jacques Lacan, que define muito bem isso, com o tal do suposto saber, é um processo psicológico. Em tese, todo mundo com quem você aprende alguma coisa, pode ser até um bicho que te ensine alguma coisa, é um guru, tá? Só que você precisa ter discernimento. Ele é um guru, mas ele é um bicho também ainda, tá certo? Então qualquer professor que te ensina alguma coisa, bom, tudo bem, é um guru, é um professor. Não quer dizer que ele não tenha um monte de defeitos, seja uma pessoa limitada. Então, cuidado, né? Esse é o, vamos dizer, é o básico, primeira coisa, tá? Mas, de fato, tem coisas que só um guru que pode transmitir. A gente tem que descobrir como é que é isso. É o processo de cada um. Os gurus enxergam a todo o sistema físico-mental abstrato de forma integrada e conectada através do fenômeno da consciência. Guru é alguém que vai conseguir te ensinar como fazer essa distinção e ao mesmo tempo integrar tudo isso. Como você perceber os diferentes planos e ao mesmo tempo enxergar essas coisas de uma forma integrada, totalmente consistente, tá? Existe uma ciência para isso, mas a gente não vai ter como falar muito profundamente disso hoje. Vamos em frente. Ok, agora vamos a uma parte que a gente vai poder conversar um pouco mais, eu ouvir vocês, tá? O que eu tenho percebido, o que eu tenho estudado, tenho observado, como é que eu estou colocando as coisas, minha proposta, é uma proposta, tá? Não é meditação, nem se diz que é meditação, mas só para lembrar, não é meditação. Mas podem ser melhor controladas por quem é meditador, ou seja, são coisas que se você meditar, você vai fazer melhor essas coisas. Rezas e cantos religiosos ou mantras quando apenas externalizados. Drogas lícitas ou não, viagem astral e sonho lúcido, canalizações, visualizações, regressão e mentalizações, enteógenos e rituais xamânicos. Essas coisas não são meditação, porque apesar de elas terem a ver com o trabalho cognitivo interior, elas são uma projeção num outro plano. Elas vão para um fenômeno de externalização. A grande questão da meditação tem a ver com a atenção introvertida. A nossa atenção é normalmente extrovertida. A gente fecha os olhos e continua pensando no mundo externo. Os nossos sentidos estão voltados para fora. A meditação é um processo em que você vai ir para a atenção introvertida. Quem é que está pensando? Quem é que está falando? De onde vem essa consciência que fala? De onde vem esse ser que respira?
De onde vem esse ser que está vivendo? É a fonte. Então esta é a atenção introvertida. Então todos esses processos que estão ali naquela primeira coluna são processos em que a pessoa pode até estar trabalhando dentro da cabeça dela, mas ela está indo para fora. São que a gente diria que ela está no campo, dentro do que a gente estuda, astral. Na meditação você está em busca do campo causal, de onde nascem as coisas. O astral é onde se projetam as coisas. Mesmo que não materialmente. O material já seria, vamos dizer, uma espécie de... como dizer isso? Materialização. Que o materialização é meio óbvio, né? Parece um pleonasmo. Mas é onde as coisas adquirem uma substância. Tá? O astral é onde as coisas estão no campo assim, da imaginação, do abstrato e tudo mais. Mas o causal é a fonte. Antes de ser, o potencial. Então a meditação, você vai para a atenção introvertida. É difícil, porque praticamente você está nadando contra a correnteza. Porque o fluxo da consciência, ele é na direção dessa criação, dessa maia. Né? Se achar que existe tudo isso aqui. Mas de onde vem tudo isso? Então, a meditação é um processo de você mergulhar profundamente na raiz da tua própria essência. Então, por isso aquelas primeiras coisas lá, obviamente, não são meditação, mas se você medita, você conhece melhor o teu processo. Aliás, tem alguns professores dessas técnicas todas aí, que indicam meditação como uma forma de se aprimorar essas técnicas. Tem professores de viagem astral, de canalização. Vários deles falam para você meditar que você vai ter experiências melhores. Rezas, cantos religiosos e mantras, vocês vão ver que eu vou falar disso várias vezes. Porque rezas, cantos religiosos e mantras pode ser várias coisas. Mas quando é feito só para fora, sem nenhuma tensão interna, então é uma externalização. Se eu faço um mantra só cantando, mas não estou projetando dentro de mim, eu estou só externalizando. Pode ser considerado uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para você trabalhar esse processo de meditação. Os cantos? Sim, mas a gente vai chegar neles. Tá? O que não dá para trabalhar como ferramenta de meditação são os outros. Você não chega em meditação com nenhuma dessas outras coisas. Tá? Você pode chegar num monte de coisa, mas não no fenômeno da meditação, não no mergulho da meditação. Às vezes dá umas desviadas e por acaso vai para lá, mas não é uma ferramenta assim, é uma coisa meio casual, entendeu? Não é uma coisa que pode acontecer, pode ter uma revelação, a pessoa pode até ter uma revelação dentro de qualquer uma dessas coisas, mas é uma coisa muito particular, é uma graça, tá? Não é que a técnica que ela está fazendo, aquilo que ela está fazendo está indo naquela direção. Tá certo? Agora, vendido como meditação, mas não atendem o critério inicial. Mindfulness criado nos Estados Unidos e aplicativos de meditação. Não é meditação. Sinto dizer, não é meditação. Por que não é meditação? Porque são coisas guiadas o tempo todo. Que a única coisa que elas fazem é você ouve aquilo e fica sendo guiado. Isso é um relaxamento. Por que é um relaxamento? Relaxar é legal. Tá? Olha o mundo como está aí fora, as pessoas estão precisando relaxar. Relaxa, tá? Você fala assim para mim, você está dizendo que é ruim fazer aplicativo de meditação? Não, não estou falando que é ruim. Você quer relaxar, ótimo. Mas você quer meditar, é outra coisa. Tá certo? Precisa relaxar. Por quê? Porque é tipo assim, eu fico ouvindo alguma coisa que fica guiando o meu cérebro. Então assim, foco, zero. Assim, autofoco. Zero, não tô eu concentrando a minha energia, eu estou pendurando meu cérebro num outro cérebro que está trabalhando por conta dele e estou dando uma descansada no meu, estou relaxando, sem esforço nenhum, então eu fico ouvindo aquilo e tal. Mesmo nas nossas práticas de meditação, a gente às vezes tem gravações. O grupo viaja, eu tenho grupo em outros lugares, eu deixo uma gravação para as pessoas trabalharem, mas para quando elas se reúnem, quando fazem trabalho junto, quando o grupo se reúne para meditar, né? Quando eu reúno meu grupo, eu guio o grupo. Eu vou guiar vocês hoje numa meditação, mas
vamos dizer, é uma perna do trabalho, é uma asa do trabalho. A outra asa é a pessoa sentar sozinha e ela meditar. Meditar sozinha. Então, se ela fica só ouvindo um aplicativo, não está meditando. Se ela ouvir o aplicativo e conseguir pegar aquilo que ela aprendeu e conseguir fazer sozinha, pode ser. Aí pode ser. Se eu fico ouvindo uma gravação, isso é um relaxamento. Eu preciso criar algo por minha conta. Então, meditação, o autofoco é consciente, é você que está levando o processo por sua conta. Respiração importantíssima, respiração controlada. Técnicas de meditação de verdade, você tem que estar aprendendo a respirar corretamente. É muito importante. E controle e projeção introvertida da energia vital, que é aquilo que eu falei para vocês. Você aprende a reconhecer as qualidades vibracionais interiores e você aprende a canalizar elas, porque é assim que funciona. A nossa existência material, ela é caracterizada por campos vibracionais que se organizam. Então você tem que aprender a reconhecer eles e, da mesma forma como eles são canalizados para que você exista, você consegue controlar eles para que você vá na fonte daquilo que criou essa canalização. Estou falando em termos de ciência da meditação. Se na ciência contemporânea dos laboratórios eles não chegaram nisso ainda, ou vão chegar um dia, não sei. Estou falando para vocês o que eu estudo aqui, com esses professores, tá? É o que eu posso, meu limite. Vamos em frente, por favor. Aí a gente tem uma outra questão, que são as meditações de direção baixa e as meditações altas. São meditações, ambas são meditações, mas elas têm diferenças, tá? Meditações de direção baixa. Rezas e cantos religiosos ou mantras, quando interiorizados, está fazendo para dentro, mas ainda não sacou o de baixo. Rezas e mantras quando associados aos aspectos vibratórios dos centros e canais de consciência. Isso é ensino de meditação védica. O sânscrito não é um idioma qualquer. O sânscrito, na verdade, alguns falam que é um idioma morto. O sânscrito nunca foi falado, ele é um idioma que você poderia dizer, quando muito litúrgico. Ele não é usado para você fofocar a respeito da vida do seu vizinho com o sânscrito, entendeu? O sânscrito é um idioma de estudo espiritual, da ciência da espiritualidade, da ciência espiritual. Cada sílaba corresponde a uma vibração e a um ponto do corpo, ou a pontos diferentes do corpo, que conforme você projeta, você aprende a canalizar os nadis, os chakras, todas as correntes de energia, dos fluxos da sushumna, para você poder, de fato, entrar num fenômeno de consciência de samadhi. Por exemplo, yoga. A palavra yoga. Se você fala yoga, você não está falando em sânscrito. Eu vi quando isso aconteceu. Eu estava presente. Inclusive conheci o autor dessa façanha, né? O inventor do yoga. Não existe essa sílaba em sânscrito. São 16 vogais em sânscrito. 16 vogais em sânscrito. Tem uma que é U. Você não fala o O aqui na frente. Você fala o U e o AU aqui. O e o U. Você não fala O aqui. O. Eu falo no palato mole. O. Na base do sexto centro. Quando eu falo Yo, eu bato o sexto centro e estou jogando para o topo da cabeça pelo Brahmarandra, que é o canal do sexto centro, que vai do Ajna Chakra para o Sahasrara. Yo. Yo, Ga. Ga é Gan, sílaba de expansão. Gan, Ganesh, abrir. Gan. Quando eu falo Yoga, se eu falo certo, corretamente, eu estou pegando a consciência do sexto, levando para o topo da cabeça e expandindo. Yoga. Yoga. Se quer falar em sânscrito, é yoga, não é yoga. Mas todas as sílabas em sânscrito são assim. Elas têm um lugar onde você pode usar elas de acordo com o estudo. Tá? Isso não é nem primeiro Kriya Yoga. Primeiro Kriya a gente ainda não pega nisso. A gente começa a estudar no segundo para frente, do segundo e terceiro Kriya. De como é que circula pelo corpo, tudo isso. Então,
Quando você está fazendo mantras, cantos religiosos, você está interiorizando eles, mas ainda não entendeu como é que funciona esse processo, você ainda está indo para o corpo, você está indo para baixo. Você não está aprendendo a fazer essa coisa abrir para cima. É sutil, não sei se vocês vão pegar hoje, mas... Bom, outras coisas de meditação de direção baixa. Preocupação com aspectos externos do ambiente da prática. Se faz parte da técnica de meditação, se preocupar muito onde é que está a almofada, onde é que está o tapetinho, se tem uma parede na minha frente, se não tem, está muito preocupada com o ambiente externo. Tudo bem, eu entendo que pessoas que estão no início precisam fechar a porta, ter menos ruído para poder se concentrar. Faz parte. Mas se você precisa de um ambiente que precisa ter uma velinha no lugar certo, o quadrinho no lugar certo... Oi? Essas coisas, entendeu? Essas coisas não são... Se só funciona a sua meditação desse jeito, tem alguma coisa errada. Eu tenho um altar, eu sento na frente do altar, tem um significado para mim e tal, mas eu sei que aquilo não é a meditação. Eu sei que é uma pista que eu dou para mim, um respeito que eu tenho pelos gurus também, lembrar deles, para mim é importante. A conexão com o guru é importante, mas isso tem que ser muito trabalhado para não virar uma coisa de separação. Jai Gurudev, quando a pessoa diz Jai Gurudev, vitória do guru, Jai Guru, vitória do guru. Qual é a vitória do guru? Que você seja um guru, que você seja como ele. Então não é você ser eternamente um dependente. O guru, a vitória do guru é quando você se realiza. É como ele, você também é guru. Então ficar dando jai guru para você estar sempre se rebaixando, entendeu? Humildade é importantíssimo. O que eu digo sempre é o seguinte: o Ajna Chakra, o centro da consciência, são duas pétalas. Isso na verdade eu não sei o que diz, é o que os meus professores é que dizem. São duas pétalas. O Ajna Chakra, duas pétalas. Vê bem, hein? Sahasrara são 1000 pétalas. Primeiro centro, base da coluna, 4 pétalas. Depois, 6 pétalas. Depois, 12 pétalas. Depois, não, 12 não, depois 10 pétalas. Depois 12 pétalas. Depois 16 pétalas. Está aumentando, né? Aumentando. Aí chega aqui 2. Ajna Chakra, 2 pétalas. Aí depois, infinitas pétalas. O que aconteceu? O Ajna Chakra é o guru e o discípulo, o espiritual e o material, a pergunta, a resposta. É essa relação. O guru está aqui dentro da tua cabeça. O guru faz parte da tua consciência. Mas a sabedoria faz o quê? Eu me coloco na posição de aluno. Eu não vou colocar na posição de guru. Eu me coloco na posição de aluno, para eu aprender. Mas eu não sou nem um aluno, nem um guru. Eu não sou nem um aluno, nem um guru. Entende isso? Mas eu me coloco na posição de aluno. É uma questão de sabedoria. Para estudar, para aprender. E, internamente, eu estou falando com vocês assim, eu estou fazendo isso comigo aqui. Entende? Isso. A posição de aluno é estar aberto. Porque até isso, saber ser aluno. Porque senão, fica só dizendo sim para o professor e está aprendendo o quê? Nada. Né? Tem que saber questionar. Entendeu? Para você poder ver se aquilo é aquilo mesmo, você tem que testar, pensar, refletir. Direção baixa, mudras. Os mudras, quando eu faço mudras com a mão, eu estou colocando energia no mudra. Você não vai ter, estou avançando um pouco o assunto, mas você não vai ter pratyahara se você ficar fazendo mudra. Porque você está fixando a tua atenção embaixo. Então qualquer tipo de mudra não serve. Para meditação, solta, não põe a mudra. Para você canalizar uma energia não para cima, para qualquer outro lugar. Você quer trazer uma energia? Você quer trazer ela? Você quer trazer para o mundo material? Faça um mudra. Você quer canalizar para baixo? Eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que para baixo quer dizer infernal. Eu estou só dizendo assim, você quer trazer para o mundo material? Você quer canalizar a energia da meditação para o mundo material? Você faz mudra.
Você quer trazer a energia do espírito, a energia vibracional para este mundo aqui, você faz mudra. Você quer ir para o samadhi? Sem mudra. Entendeu? Direção que você está indo. Foco em centros, partes do corpo abaixo da cabeça. Se eu coloco a minha meditação para cá, eu estou indo para cá. Nessa direção. Isso é algo que está também no capítulo 86 do Srimad Bhagavatam Purana. O capítulo 86 do Bhagavatam é a pérola do Bhagavatam, é o Upanishad do Bhagavatam. É maravilhoso. Eu gostaria de ficar 3 horas aqui falando só sobre a beleza do capítulo 86 do Srimad Bhagavatam Purana. É lindo. Mas eu vou só pegar para vocês o que há milhares de anos os rishis escreveram sobre esse assunto. Dos caminhos, eu estou traduzindo do inglês para o português agora, tá? Espero que eu não erre. Dos caminhos apresentados pelos sábios, aqueles com a visão material concentram-se no abdômen. Os arunis são aqueles que estão buscando a luz do nascer do sol, focam no coração, que é o caminho terminal das artérias. Dali, eles ascendem para a cabeça, que é a abóboda e a destinação mais alta. Depois que conseguem chegar ali, eles não caem novamente na boca da morte neste mundo. Eu estou mostrando que tem 2 caminhos de meditação. O caminho focado no abdômen e o caminho focado para o topo da cabeça. Tá? Isso já era discutido. Não é uma novidade. O que você queria falar? Não, dentro dessa análise que você fez, o objetivo da meditação seria parar de pensar? Eu acho que o objetivo da meditação pode ser se você estiver buscando o samadhi. Se você estiver buscando o samadhi, sim. Mas o objetivo da meditação, em princípio, me parece que assim, é desenvolver uma capacidade de concentrar a tua energia vital e direcionar ela. Porque do ponto de vista onde é natural da mente pensar, assim como é natural os seus olhos enxergarem. Uhum. Então você fecha os olhos, você encontra um outro estado, né, de visão. Você aquieta a mente, você encontra um outro estado de capacitação mental. Mas ela não deixa de existir em nenhum momento, você só usa recursos diferentes. Então eu vejo a meditação como esse aprender a usar a sua mente em outros níveis. Mas nessa comparação que você fez do zazen, pareceu que o parar de pensar seria o objetivo. Não. Depende do objetivo. Depende. Cada técnica teria então um objetivo. Cada técnica tem, não sei se um objetivo seria a palavra, tem um resultado. Se você quiser chamar resultado de objetivo, se for para você a mesma coisa, sim. Mas pode ter um objetivo, mas não atingir o resultado. Verdade. Mais comum. Mas você vai em busca da prática para, né, atingir aquele resultado. Eu só vejo assim, essa diferença entre técnicas hoje e resultados são muito misturados, né? Então, são, isso, exatamente. As pessoas ainda estão muito confusas com tudo isso. O objetivo dessa aula aqui é a gente discutir isso, ver que tem caminhos diferentes. Eu não estou dizendo que esteja errado você focar na prática do abdômen, entendeu? Se teu objetivo for marcial, ser um atleta, ir para uma batalha, para um campo de batalha, rachar lenha, ter saúde física, ter mais saúde física, entendeu? O abdômen, afinal de contas, é Manipura Chakra, né? Para quem pratica yoga, é o centro de energia, o centro de vitalidade. Então é um centro de vitalização. Agora, eu estou só dizendo o seguinte, não dá para você dizer, meditação não dá para ficar sem pensamento, mas o que você está fazendo? Que técnica você está fazendo? Você está fazendo uma técnica que não permite isso. Então vamos entender isso. Você quer conhecer o estado de não pensamento? Temos referências. Não é novidade.
Estão resgatando coisas que já foram até escritas há milhares de anos atrás sobre isso. Entende? É o foco dela, por isso, né? É. O foco de cada um. É. Para transcender. O foco de cada um. Então, você achar a meditação, né, que é aquela que conversa com você, que te traz esse resultado. Como você aconselharia, vamos dizer, com tantas, né, possibilidades, com tanto marketing, né, com tantas ofertas, né? Qual seria a forma de achar pessoal? Né? Bom, acho que por que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo o seguinte: se você quiser aprender a meditar, não se fie em aplicativos e mindfulness. Se você quiser usar isso para relaxar, tudo bem. Você quer ir para a meditação, aí tem um monte de opções. Você procure professores que pratiquem essas outras coisas que eu estou falando. Inclusive Zazen também, por que não? Pode ser um começo para você estudar outras coisas. Estou só dizendo que no Zazen, quando uma pessoa que pratica só Zazen diz para mim que não é possível com meditação transcender o pensamento, eu respondo para ela, mas com Zazen você não vai conseguir mesmo. Porque eu acho que a gente chega num ponto que é a questão aqui da yoga, tá? Por que é importante a questão da yoga? Depois ali, meditações de direção baixa, também restrita por dogmas religiosos ou hierárquicos. Não estou dizendo que você, só porque tem religião, não, quando tem dogma. Quando a religião, o cara está fazendo aquilo, você está fazendo isso por quê? Ah, não, porque é assim que faz. Não tem uma explicação, um estudo de verdade. Entendeu? Ah, não, é porque é ensinado desse jeito. Aí você não está saindo do lugar, não está avançando, entendeu? Como eu falei para vocês, o contato que eu tive com o Shagdu Rinpoche e com o Vipassana não era assim. Eram monges budistas, mas eles eram pessoas abertas. Não tinha essa questão de... Tanto que eu fui iniciado em Po sem ser budista, que eles restringem isso. Não era o caso dele, fazer esse tipo de restrição. O tibetano ele tem muitos dogmas, né? Todas as religiões têm. Todas. Eu fiz também, tem aquela coisa de fazer as mandalas, os rituais, que eles acabam dando uma separados, eu acho. Mandala é uma técnica de meditação poderosíssima. Mas é um pré-requisito, né? Quando eu fiz, me interessou muito uma fala da Lama, que para mim a meditação fez sentido aí, que é você realmente se conectar mesmo com, sei lá, a consciência, com a essência mesmo, do que essa história que agora aprende de bem-estar, de ficar calmo, e para quando a gente morrer, a gente saber que caminho seguir, saber a porta que entra, não estar tipo com todos os acessos, para onde eu vou se eu nunca vim nessa sala? Aquela escada desce, vai para a saída, aquela hora vai para aquela saída. Então, para mim, foi bem legal entender, falar, é uma técnica para eu saber que caminho eu tenho que seguir. E aí, para mim, fez mais sentido a meditação. Tem um livro tibetano dos mortos, né? O budismo tibetano tem muito essa pegada, né? Sim, que para mim fez muito sentido. Principalmente com perdas, né? Tomando pontos, faz uma régua no final e fala, não libertou esse aqui. Entendeu? Não é assim. É agora. Pá, pum. Tem que ter isso em mente. E para mim, por isso que o Samadhi é importante. Por isso que para mim, quando alguém fala assim, não é possível transcender o pensamento, está falando assim, poxa, mas está limitando a possibilidade da pessoa ter um Samadhi? Se o Samadhi é exatamente esse estado em que você é puramente e você tem essa consciência de imortalidade, é isso que eu estou querendo expandir? Utilizam técnicas para equilibrar o magnetismo do corpo e induzir a meditação. Isso é fundamental.
Uma meditação muito boa, se você está procurando uma técnica de meditação boa, procure alguma que prepara o corpo para meditar. Aquelas que você senta e já tem que entrar no estado meditativo, não funciona, ou funciona com muita dificuldade, você vai sofrer. Aí que entra os asanas, por isso que é tão importante a yoga, por isso que é básico, não dá para separar asanas de meditação. É o equilíbrio eletromagnético do corpo para abrir a sushumna, equilibrar a Ida Pingala e você conseguir. Senão você fica brigando com coisas de pensamentos que não precisa, que você podia ter se desligado deles simplesmente porque você fez a posição que já soltou aquilo, entendeu? Então, recomendo técnicas de meditação que, mesmo que não usem a terminologia védica, mas que usem alguma técnica de corpo. No budismo tibetano tem. Tem, mas quando você vai para o templo, é uma das coisas que eu sentia muito. Eu sou professora praticante, eu não sofria, mas tem muita gente que começa a praticar o budismo lá no templo e a gente tem que ficar horas às vezes. E é um sofrimento de joelho, de ombro, de se posicionar. E o corpo não está preparado, né? Não está preparado. Difícil. E é isso, é bem difícil, porque quando eu fui falando, a gente foi numa que era pré-eclipse, eclipse, pós-eclipse. Quem não tem preparo físico, e tudo bem, não precisa ser o yoga em si, o yoga. Mas qualquer técnica, qualquer prática física que você mesmo falou que libera endorfina, ou sei lá, qualquer coisa que te prepare para sentar, de joelho e pé, porque esse contato do pé no chão é sofrimento para quem não está acostumado. O assento é sofrimento, o ombro é sofrimento. Então precisa ter essa preparatória. Aí tem muita linha de yoga que fala, não é só asana. O asana é importante, é meditação. O asana é o preparatório. Então você encontrou o conforto do Sim. seu próprio instrumento de ação. Sim, porque se a gente na própria postura, quando você está tendo atitudes de meditação. Sim. É um processo. Foco a partir do centro do cérebro, isso a gente já falou, que contemplem as 8 partes da yoga, mesmo que não necessariamente considerem isso ou tenham alguma orientação védica. Vamos falar um pouco melhor sobre isso. Que atingem realização em amor e compaixão. Esse é o ponto mais importante de todos. E a gente não vai poder falar nada a respeito dele. Não, a gente quer meditar. Vamos meditar. Vamos para a próxima. Voltamos então para a frase do início que eu falei para vocês. Meditação é um processo de aprofundamento da experiência cognitiva interior, possibilita desenvolver um estado que poderia ser chamado de consciência da consciência. Através de alto foco e atenção introvertida, permite concentrar e projetar a energia vital para onde se quiser e, no caso do Samadhi, integrando-se à fonte da própria vitalidade e consciência. Ficou claro agora porque eu tinha escrito isso no início? Samadhi, o que é Samadhi? De Sama, derivado de Samahita, equilibrado, completo, puro, dissolvido. E Di, intelecto, memória ou razão interior. Poderia ser traduzido então como êxtase espiritual, intelecto puro, consciência completa. Alguns chamam de estado de união com Deus. Então, é isso aí a proposta do caminho do Patanjali. Vai para a próxima página. Dhyana, que é traduzido como meditação, está errado. Porque a meditação, nesse caso que a gente está falando, é todo o processo. Se você procurar um dicionário de sânscrito, não vai falar meditação. Ele vai falar que é um estado de consciência pia ou meditação excitada. Sua mente chega naquele ponto em que você sente essa coisa amorosa, essa coisa de uma presença espiritual. Então é o caminho, dhyana, é quando você está chegando no samadhi. Dentro dessas etapas. Meditação, nesse ponto, não é uma coisa que o Patanjali está colocando ali. Eu estou querendo dizer para vocês assim, tudo aquilo ali, os 8 degraus, são a meditação. O asanas, o pratyahara, o pranayama, o dharana. O dharana é o foco, a concentração. Então eu vou praticar os asanas, preparar o corpo, eu estou já indo no caminho da meditação. Estou focando a minha energia, né? Aí eu vou fazer o pranayama.
Então, pegar toda essa energia que eu já acertei no corpo e eu vou acertar esse fluxo. Não dá para falar, pranayama é muito legal, mas não dá para falar muito sobre ele hoje, né? Aí eu vou focar isso que eu consegui trazer para o centro da consciência, foco, dharana. Aí quando eu trago para o dharana, eu ofereço no sexto centro, isso desabrocha, isso é o dhyana. Dhyana é quando isso você começa a ter aquela sensação maravilhosa, esse é o dhyana. E aí se você continuar nesse caminho, você chega no samadhi, é o processo, as 8 partes da yoga. Não vou falar mais nada, tá bom, vamos meditar, chega.